Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 10, versículo do 16 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão as suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus continua orientando os seus discípulos que irão sair em missão para anunciar as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel, o povo da aliança, que o reino de Deus está próximo. Jesus prepara os discípulos para as dificuldades que eles enfrentarão. E essas dificuldades são tão grandes que, para muitas pessoas, e assim aconteceu com alguns discípulos, que disseram que as palavras de Jesus eram muito duras e desistiram de seguir o Cristo. Aqui Jesus mostra a realidade nua e crua, das dificuldades daqueles que anunciam a palavra, anunciam o Evangelho, pregam essa boa nova, essa nova aliança. E é triste ver que quantas pessoas hoje em dia pregam Cristo, paz e amor, não é para mais anunciar a verdade, mas sim que deixe as pessoas viverem as suas vidas, tempo do politicamente correto, que ninguém pode criticar, mostrar a verdade, porque quando nós criticamos, falamos a verdade do que ensina a palavra de Deus, somos tratados de forma discriminatória, que somos discriminadores, que nós não queremos ser os legais. E quantas pessoas hoje que deixam de pregar a verdade porque querem ser pessoas legais. Jesus vai nos mostrar qual é a verdadeira identidade daquele que vai anunciar a palavra de Jesus, as dificuldades. Jesus mostra bem claro que ele envia os seus discípulos e cada um de nós que anuncia a palavra, anuncia a verdade do seu evangelho como ovelhas no meio dos lobos. As ovelhas vão para o meio dos lobos e muitas delas serão mortas. Assim Jesus disse para sermos prudentes como a serpente e simples como as pombas, para que nós tenhamos a astúcia de pregar o Evangelho, pregar a verdade. E Jesus prepara que muitos daqueles que anunciarão o Evangelho serão perseguidos, serão açoitados, serão mortos. Jesus vai dizer que terá
isso precisará acontecer para dar testemunho de Jesus diante das nações. Jesus fala para não nos preocuparmos quando seremos perseguidos, quando seremos presos, seremos açoitados e muitas vezes mortos, porque nós não precisaremos nos preocupar com o que dizer, porque é o Espírito Santo que falará através de nós. O Espírito Santo enviado pelo Pai, que falará através de nós. E muitas vezes, meus irmãos, nós vemos as palavras de Jesus se fazer presente no meio de cada um de nós. Quando nós vemos como nós mudamos de vidas, queremos ter uma vida nova, queremos fazer algo diferente do que o mundo ensina, queremos andar nos caminhos de Jesus, nós vemos que as primeiras confusões, os primeiros problemas é dentro da nossa casa, dentro daquelas pessoas próximas do convívio conosco, que convivem conosco, com os nossos amigos que se afastam de nós. Lembremos do que aconteceu com Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, que quando Jesus pregava, que Jesus leu o livro de Isaías e disse que aquele dia estava se cumprindo a profecia de Isaías, eles queriam matar Jesus, porque aquele era o carpinteiro. Não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o anunciador da Boa Nova. Assim também será com cada um de nós. Jesus fala que se odiaram o Cristo, se mataram o Filho de Deus, também nos odiarão. Mas Jesus nos dá uma palavra de esperança. Para aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós, meus irmãos, precisamos verdadeiramente a cada dia pedir a graça de Deus, o seu amor, para nos mantermos firmes na fé. Esse mundo de hoje quer colocar ideologias em nossas vidas, ideologia na nossa sociedade que vão no sentido contrário do que o Cristo ensina e o que a igreja ensina há 2000 anos. Quero relatar o que aconteceu essa semana passada. O padre Christian Shankar, que é lá da paróquia de Divinópolis, que foi falar sobre o poliamor, que nas escolas foram dadas palestras para crianças e adolescentes sobre o poliamor, que a pessoa poderia se relacionar com várias outras pessoas. E ele foi criticado, foi perseguido e teve que se retratar porque ele ficou de uma forma genérica que esses profissionais, professores e psicólogos estavam pregando algo contrário. E verdadeiramente é o que a igreja ensina. Mas, por ele ter generalizado, o bispo dele pediu para se retratar para que não generalizasse com todos os psicólogos e professores. E assim, a perseguição acontece. Essas pessoas que maquinam contra a igreja, maquinam contra a família, maquinam contra os cristãos, quando levantamos a voz para falar a verdade, seremos muitas vezes perseguidos, quase sempre. Quando nós brigamos, falando não ao aborto, quando nós falamos não à ideologia de gênero, quando nós falamos sobre essa banalização do homossexualismo, quando nós falamos verdadeiramente sobre a pedofilia, quanta discriminação das drogas, quantas famílias destruídas pelas drogas, e as pessoas querem que liberem a droga, que seja coisa à vontade. Quantas famílias destruídas. Então, meus irmãos, verdadeiramente não podemos nos calar. Precisamos levantar a voz e pregar o Evangelho, pregar a verdade que o Cristo nos pede. E verdadeiramente, quando fazemos isso, seremos odiados, seremos perseguidos. Mas Jesus nos fala, coragem,
Quem perseverar até o fim será salvo. Que nós tenhamos essa força em nosso coração, em nossa vida, de nos mantermos firmes na fé e nos valores cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.